Oi, estamos de volta e para falar da motivadora história de vida do empresário Ezer, que iniciou a padronização dos uniformes da educação adventista em todo o Brasil. E o empresário também lançou os primeiros livros didáticos da rede. E com a editora que tem, desenvolveu e desenvolve materiais para escolas públicas, incluindo uma coleção para o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação. Vamos descobrir como a fé e o empreendedorismo se encontram na vida desse grande exemplo de dedicação e serviço ao Evangelho de Cristo. O empresário Ezer Amâncio é referência na produção de uniformes da educação adventista em todo o Brasil. Ele foi aluno da rede de ensino. A princípio, pensou na medicina como profissão, mas o desejo de menino de jogar bola o direcionou à educação física e se tornou professor na área. Se formos levar em consideração o grau de reconhecimento social e financeiro entre um professor e um médico, diríamos que Ezer fez uma escolha profissional com muitos desafios. O que ninguém imaginava é que ele, ao exercer a docência, iria encontrar uma oportunidade que só empreendedores enxergam. O professor Lourisney conheceu Ezer em sala de aula. Ele conta em que momento deixou de ser educador para empreender. O Ezer também dava aula em vários colégios ali da Grande São Paulo e um belo dia, ali com os colegas, ele falou assim, uma coisa está me incomodando, cada escola tem um uniforme diferente, isso tem que mudar. Nós ficamos olhando, assim, muito admirados, mas vai mudar como? Roberto foi professor de Ezer e chegou a assumir a liderança da Igreja Adventista na área de educação e por isso viu nascer a iniciativa do até então professor. Bom, quando isso começou, então ele resolveu que ele poderia ajudar no sentido de fazer um uniforme. Ele estava junto com o Apolinário, João Apolinário, né? Ele é bem conhecido aí, no meio empresarial. Mas ele estava iniciando também. Então eles montaram um esquema de começar a fazer os uniformes. E também criou-se um logo, né? Foi na década de 70. Então, isso foi tomando corpo. Havia outros que faziam uniforme, mas ele, né, começou a se interessar pelo assunto, começou a fazer um bom trabalho nesse sentido e se desenvolveu, então, um uniforme que veio inicialmente para o estado de São Paulo, depois para os outros estados. E ele insistiu nessa ideia por algum tempo e um belo dia ele surpreendeu todo mundo, dizendo que ele ia mudar essa situação, ele ia organizar uma empresa que produzisse uniformes para a rede educacional. Nós achamos assim uma ideia até certo ponto estranha, né? Mas hoje a gente reconhece que ele foi um visionário, provavelmente inspirado pelo Espírito Santo. Então, paulatinamente foi nascendo a ideia de ter, primeiro, um uniforme para cada estado. Né? É luta, porque cada um achava que o seu era melhor e tal. Logo não tinha. Né? Então, gradativamente se criou a ideia de ter um uniforme na escola. Cada um ia de um jeito, né? Então era muito difícil você, assim, ajustar isso. E daí o que aconteceu? O professor Roberto Azevedo, que era o departamental de educação da divisão, percebeu isso, chamou Ezer, aí oficializaram um uniforme padrão para toda a rede escolar. A gestão da empresa divide com a filha Soraya, que já assume boa parte de todo o negócio. A neta também participa dos negócios de família. São mais de 45 anos, sendo o maior produtor de uniformes da rede de educação adventista. Ezer chega a atender também a Angola, Cabo Verde, Paraguai, Uruguai. Mas lá no início, ele teve que suar bastante, percorrer todo o Brasil para mostrar que era necessário padronizar os uniformes da educação adventista e assim consolidar a marca no mercado e na memória das pessoas, que precisam de uma referência de educação cristã. O Ezer tem uma outra característica, que é assim, ó,
ele tem um contato muito grande com todos os campos, porque ele vai no local, ele vai no encontro, ele, né, enfim, ele se torna conhecido. Ele me conheceu quando eu já estava em Manaus como diretora de uma escola e participei de um conselho de educação da divisão sul-americana, representando os diretores. Eu fui ao conselho, ele foi a esse conselho e ele viu a minha participação, a minha interação com os outros educadores, as minhas opiniões, né? Eu trabalhava no IACS, no colégio de internato lá do Rio Grande do Sul, como caixa, e ele foi lá para oferecer os uniformes para o tesoureiro do colégio, para o diretor do colégio. E depois que ele conversou, que ele fez lá a negociação que ele queria fazer, ele queria visitar outras escolas ali da redondeza. E o tesoureiro pediu que eu levasse com o meu carro. E assim que terminou o concílio, ele foi a Manaus e foi na escola que eu era diretora para saber quem era essa diretora que se posicionava, que falava, que argumentava no Conselho de Educação, né? E aí nós passamos uma tarde conversando. Fomos conversando, claro, da disposição dele de empreender, de servir a igreja. Ele tinha uma visão muito clara do que ele queria fazer, de que ele queria trabalhar para servir a educação adventista, amava a educação adventista. Então eu digo para ele que ele é uma espécie assim, ó, de departamental sem pasta. Ao lado da filha Soraya, Ezer também lançou os primeiros livros didáticos da educação adventista. Com o apoio dos professores Lourisney e Thalita, a editora tem desenvolvido uma estrutura pedagógica que se baseia nos princípios cristãos e conquistou espaço em meio à educação pública no Brasil. Eu acredito que o grande diferencial da Kids é que mesmo a gente fazendo um material para escolas públicas, para o Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação, nós preservamos a filosofia da educação adventista. Os livros que são produzidos pelo MEC realmente são bem complexos. Por quê? Você tem que atender rigorosamente a BNCC. Além disso, o governo publica um edital como se fosse uma receita de bolo, ou seja, você tem regras rígidas. Quando você conclui esse trabalho, você envia esse trabalho descaracterizado, ou seja, eles não sabem que editora está enviando, e vai para avaliação de 40 tutores de cada área, e eles então vão dar o veredito final dizendo se esse livro foi aprovado ou reprovado. Ele acredita naquilo que ele visualiza, que ele sonha, e investe naquilo ali. Com unhas e dentes, ele vai e luta, desbrava e tenta jogar o impossível para frente. Apesar dos percalços, das dificuldades, ele sempre foi muito sincero e honesto em tudo que ele faz. E Deus, com certeza, atua por intermédio dele. As bênçãos que Ezer recebe na vida e nos negócios, multiplica com outras pessoas. Me recordo uma vez que nós estávamos numa inauguração de um colégio em Campo Grande e fomos visitar um lar de crianças. O tesoureiro nos convidou para lá visitar o lar. Quando eu havia trabalhado lá, eu tinha um carinho por esse lar muito grande e eu fui visitar esse lar e o Ezer estava lá. E lá nos deparamos com algumas necessidades. O Ezer não teve dificuldade alguma em chegar e oferecer uma ajuda para aquele lar. Então, eu creio que Deus dá bênção a algumas pessoas que entendem que as bênçãos que recebem não são para benefício próprio, são para ajudar necessitados, para ajudar a igreja. E assim que eu vejo essa vida do Ezer ao longo desses mais de 40 anos. Olá, amigo e amiga telespectadora. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma edição do Fé em Ação. Agora, na segunda parte do programa, o complemento da linda reportagem que vocês viram na primeira parte. Aqui nos estúdios, vamos conversar com Ezer Amâncio, empresário da área de livros e também da área de uniformes escolares, livros didáticos. Muito obrigado por estar aqui para dividir um pouco da sua experiência e de como você tem
sido usado por Deus para também transformar vidas. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com vocês e os telespectadores aí da TV Novo Tempo, os empresários, empreendedores e tal. Porque eu acho que esse programa aqui é uma vitrine da fé, né? É verdade. Vem trazendo aí o que vem acontecendo e coisas boas, né? E, na minha opinião, o foco da fé, opinião prática minha, né? A fé é puxar o empreendedor, o empresário, profissional liberal, né? Trazer para a missão da igreja. Porque a agenda do empreendedor, do empresário, hoje, com tantas nuances que tem aí, tributária e tanta confusão, você vai se distanciando da ideia de céu, de salvação. E quando vê, você já está mais para o lado do inferno do que do céu. Mas você tem uma longa jornada, eu queria até compartilhar aqui com o telespectador algumas características da construção da sua carreira, da sua construção também como um dos ajudadores da missão de Deus. O Ezer, ele tem 72 anos, é nascido em Lar Adventista e formado em Educação Física e atua há mais de 45 anos na criação de uniformes para escolas adventistas no Brasil, além de ter lançado os primeiros livros didáticos da rede. Com uma editora, ele também desenvolve materiais para escolas públicas, incluindo uma coleção para o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, do Ministério da Educação. É reconhecido, que bom, né, que há reconhecimento, como o maior produtor de uniformes adventistas, atende diversos países da América Latina e contribui com doações para comunidades carentes. A rede não tinha um livro didático com autor adventista. Isso me incomodava um pouco. Eu falei, eu padronizei o uniforme, falei, se não fizer, eu vou fazer. E comecei a lançar livros com autores adventistas para a rede. Até que a Casa Publicadora entrou nessa área, foi crescendo, e hoje é uma grande editora nacional, atendendo desde a educação infantil até o ensino médio, com muita competência, e eu fiquei nos uniformes. Só que eu tenho uma filha que anda 220, a bichinha acelerada, aí chegou um dia para mim e falou, vamos fazer livro para o governo. Você está doido, fazer livro para o governo federal? Não, eu cuido disso. Topa o desafio. E só assim a gente não pega nada, a gente conhece uma nova área. E foi, e no fim deu certo. Já estamos há 10 anos, já temos hoje várias coleções no Fundamental, Fundo 1, Fundo 2, Ensino Médio, já temos aí mais de 20 ou 30 literários, entendeu? E um batalhão de professores escrevendo. Batalhão, nós temos hoje aí quase 30 autores escrevendo, com editores acompanhando, revisão ortográfica, essa coisa toda. E está tudo caminhando bem. E existe, inclusive, a possibilidade de você ir administrando esse conteúdo para tentar tirar dessa lambança toda que está acontecendo hoje no ensino, né? Com um monte de informações aí que, em vez de crescer, diminui. Exatamente. E a gente consegue, baseado algumas coisas, outras não, mas a gente vai tentando, entendeu? Baseado no documento e passando aí agora na questão da gestão, vem umas orientações ali que é algo impressionante. Então, por exemplo, eu sigo isso, opinião minha, mas lendo a Bíblia ali, eu vi lá que em Malaquias 3:8, né, o profeta falando lá, orientado por Deus, que estão me roubando os dízimos de oferta. Então, peraí, estão me roubando. A Bíblia é totalmente verdadeira, como diz Paulo, né? Toda a Escritura foi divinamente inspirada para ajudar, para corrigir e tal. Eu li, testei e quero dizer para vocês que o negócio funciona como 2 mais 2 são 4. Devolver o dízimo e oferta perenemente, ou seja, tem bênção e muita bênção. E Ezra, você foi além, né? Você criou, pelo seu coração, por Deus te dar tantas bênçãos, um método de também dar uma oferta especial em cima do faturamento global da companhia, né? Então, você também faz uma doação que extrapola o próprio dízimo, né? Não, veja só, Sérgio, o problema é que o empresário, eu vou dizer uma coisa, qualquer ser humano, quando passa de uma agregação patrimonial, dinheiral,
ele fica meio autolegislativo. Deus é se der. Deus não precisa me ajudar, é só não me atrapalhar. Lá, isso é que acontece lá na cabeça, quando cada coisa fica muito grande. Em termos de dízimo, às vezes a maior sonegação acaba caindo na área empresarial. E ao longo do tempo eu acabei elaborando uma fórmula que depois, juntamente com o Denison da Comeco, nós fechamos, que é devolver o dízimo da empresa, faturamento bruto, dízimo oferta. E quando você é um dizimista fiel, você é uma pessoa mais sensível às necessidades do próximo. Sim. Então, todo dizimista fiel também, como associado da Federação dos Empresários, ele que ajuda mais, aquele que não... Para cumprir a missão. Exatamente, ele... Mas eu queria voltar num ponto aqui. Tem uma pessoa que você conhece bem que quer fazer um depoimento aqui para nós e para o telespectador. Vamos acompanhar juntos aqui na tela? Olá, meu amigo Ézer, tudo bem? Como é que está você? Muito bom participar neste momento que você recebe uma merecida homenagem. Já nos conhecemos há muitos anos, desde minha época de estudante no antigo IAE, no NASP Campo São Paulo. E sempre que eu penso em você, eu penso nesse grande ministério, esse grande legado que você deixou para a educação adventista, que foi o desenvolvimento dos uniformes. Isso não apenas fortalece a marca Educação Adventista, mas traz segurança para os nossos alunos, uma uniformização e uma grande bênção para toda a rede educacional, não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul. Que Deus continue te usando seus talentos, seu ministério, para a pregação do Evangelho, através desta obra tão maravilhosa que é a Educação Adventista. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Legal, hein? Bacana, né? Agora, quais são os seus planos para o futuro? Você está com 72 anos, a filha já entrou no negócio. Eu creio que firmemente nesses dois mercados que você atua, você vai continuar crescendo. Como é que você vê o seu futuro, tanto na parte de negócios, como também na parte de missão? Então, veja só, 72 anos. Estamos aí na mesma fase. Isso, Nós estamos na fase. 70. Nós estamos agora na fase do quanto falta. Então, veja só, a única certeza que todo mundo tem é que vai morrer. Então não adianta você ter aviões, casa, babá, tudo, morre, acabou. Quando você vai ler o documento de Deus, você vai ter uma outra certeza. Qual é a outra certeza? Vida eterna. E vai ressuscitar. Em 2 turnos. O primeiro, vou vir para o céu. Jesus vai voltar e os que estiverem preparados estavam com ele. Essa história de compartilhar, ajudar o pobre, não é problema ser rico. O problema é você não E tem o pobre segurar tudo. que tem a necessidade primária, né? É. De alimentação, de roupa, de agasalho, mas também o pobre de espírito, o pobre que está enlutado, que ninguém visita, né? O cara que está com a saúde ruim, pobreza de saúde. Mas quando você devolve dízimo, oferta, essa sensibilidade aumenta. Por exemplo, agora com essa enchente que deu lá no Rio Grande do Sul, acabou com a cidade. Nós abrimos lá, falando, não, toda a casa que foi inundada, o aluno de escola de perdeu tudo, nós doamos um kit de uniforme para todos os alunos que perderam. Boa. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas esse é um programa também homenagem a você. E a gente queria chamar um colega da fé para te entregar um certificado especial nesse momento, o Edelcio Luiz, que faz parte da diretoria. É um pioneiro da fé. Pioneiro da fé, que viesse aqui para te entregar esse certificado que fique lá nos anais da história, na sua sala. Opa! Legal, né? Que bom, hein? Mas aí, aqui está o certificado, gente de fé, que você faz jus. Muito obrigado. Vamos sentar. Pelo trabalho profissional, pelo seu desempenho como empresário, mas também pelo apoio que você tem dado à fé. Você tem sido um baluarte. Eu estou vendo que você está com o boto do Fé em Ação. Esse boto é de mantenedor do Fé em Ação, mas você vai receber hoje o boto de participante do Fé em Ação. Por ter participado do programa Fé em Ação. Olha aí, agora eu sou participante. Olha, Edelcio, muito obrigado por ter estado aqui nesse momento histórico para nós. Ézer, parabéns pelo seu trabalho. Nosso tempo acabou, mas você é uma inspiração para muitas pessoas e continue assim até a volta de Cristo. Legal. Se Deus quiser.
Abraço, obrigado. Telespectadores, estamos acabando hoje o nosso programa, na certeza que, se Deus quiser, você vai estar conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, que vai estar revelando missões, casos, pessoas que fazem diferença por onde andam. Portanto, te espero na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. Obrigada, Sérgio, e Ézer Amâncio também. E se você quiser assistir mais histórias de empreendedores de fé, entre no Fé em Ação pelo NT Play ou também no nosso canal do YouTube. Você pode acessar o site da Fé, feadventistas.org.br, e também seguir no Instagram Fé_Adventistas, para acompanhar tudo que os empreendedores adventistas têm feito. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.